Olá pessoal, eu sou Evelise Gardens, maquiadora, e hoje eu venho falar de um assunto que eu considero super importante e pretendo ajudar quem tem dúvidas na hora de escolher pincéis. Então, primeiro de tudo eu vou mostrar os pincéis que eu mais uso no meu dia a dia e um pouquinho dos pincéis que eu uso na minha rotina do salão. Eu vou começar aqui falando dos pincéis de base, tá? Um dos pincéis que eu mais utilizo para base é o RT400, tá? Esse é um pincel que eu acho que ele tem um tamanho legal, uma boa abrangência, é um pincel bastante macio e se tratando de produto de pele, que são os mais líquidos, mais cremosos, eles são sintéticos, então eles possibilitam com que você lave com mais facilidade e o teu pincel já esteja pronto para uma nova utilização. A forma como eu normalmente trabalho e percebo que fica muito bem é espalhar com os pincéis, distribuir o produto em todo o rosto, fazer esse movimento ou circular ou pinceladas para que o produto tenha uma maior abrangência e no final eu sempre gosto de conferir se não ficou com tracinhos, assim, aqueles risquinhos da própria cerda do pincel, tá? Se acontecer isso, a gente tem como aliadas as nossas esponjinhas, tá? Aqui a gente tem uma das mais, acredito que seja uma das mais vendidas do Brasil, que é a esponja da Mari Saad. Ela normalmente pode ser usada seca ou úmida, assim não encharcada, você enche de água e tira totalmente o excesso e você sempre vai conseguir tirar aquele resíduo, aqueles risquinhos que ficam da base. Essa aqui é a Beauty Blender, que é uma esponjinha gringa, né? A gente compra mais nos Estados Unidos. Ela também é uma esponja, assim como essa aqui, elas dobram de tamanho, então quando você encharca ela acaba ficando bem grandinha, então quando você vai dando aquelas batidinhas, ela já vai tendo uma abrangência maior, já vai tirando aquelas marquinhas do pincel. Existem outras com esses formatos um pouco mais chanfrados que também ajudam com que a gente chegue nessas regiões, por exemplo, lateral do nariz, a parte abaixo dos olhos, por isso que é legal também ter esse formatinho mais reto, tá? Além disso, eu gosto de indicar, para complementar a base, a gente fazer aplicação de corretivo com pincéis um pouquinho menores. Aqui eu tenho o pincel da MAC, que é o 286S, é um pincel que ele também tem cerdas sintéticas, ó, tem 2 tons de fibras. Quando a gente pega, eu falo que é como se fosse o cabelinho de uma boneca, ele é bem plástico mesmo, então são pincéis que te possibilitam também essa lavada mais rápida, e o fato deles serem um pouquinho menores, no caso desse aqui, você consegue pontuar mais os lugares no rosto onde você quer aplicar corretivo. Então essa também é uma boa finalidade para esse pincel. Ele também pode servir para aplicação de sombra, mas a forma como eu mais utilizo ele é para aplicação de corretivo, tá? Outro pincel que eu acho muito útil e tem um excelente custo-benefício é esse pincel A29 da Macrylan. Ele diz que é um pincel de contornar e iluminar e realmente ele é muito bom para fazer contorno. Se você quiser usar contornos cremosos, você vai poder dispersar o produto, pegando no próprio produto, dispersar no rosto, tá? Também para aplicação de pó, a gente tem pincéis que eles são um pouco mais retinhos, tá? Eles já não têm aquele efeito tão arredondado. Também funcionam principalmente para quando a gente quer aplicar pó solto. Você pode dar uma batidinha no centro da mão, o excesso do produto vai ficar aqui, depois você traz ele para o rosto com movimento para dispersar bem as partículazinhas daquele pó fino. Também serve para pó compacto. Outro exemplo de pincel de pó que eu tenho, gosto muito e tem um excelente custo-benefício, é esse aqui do Agostinho. Ele também tem cerdas mais sintéticas, mas ele é excelente para aplicar pó. Para aplicação de blush, é esse aqui da Mari Saad. Então, só para entender, alguns pincéis de blush, eles têm esse formato mais chanfrado e eles são muito
interessantes porque eles foram desenvolvidos dessa forma para encaixar aqui na nossa bochecha e fazer esse movimento ascendente, tá? Outro pincel de blush que eu gosto muito é esse da MAC 137. Ele é muito delicado, as cerdas são muito fininhas, bem levinhas. Agora eu vou falar de outro pincel que eu uso muito. Já nesse caso, ele tem cerdas sintéticas. Esse aqui é o RT402. Eu uso muito esse pincel para aplicar blush cremoso ou contorno cremoso. Acho ele muito útil. A cerda sintética também é um pincel que é muito fácil de lavar. Então, falando um pouquinho de pincéis para aplicar na pálpebra, eu gosto muito desse 224S da MAC. Ele é um pincel que você vai ter por muitos anos. Todas as vezes que eu comprei esse pincel, ele teve uma excelente durabilidade e ele tem uma facilidade de espalhar bastante o produto em toda a pálpebra, principalmente quando você quer esfumar ou aplicar um tom só em toda a pálpebra, ou fazer um efeito levemente degradê, né, de tonalidade. Ele é um pincel que funciona muito bem. Agora, junto com ele, eu vou mostrar esse que é um dos que eu mais uso. Esse aqui é o 221 da MAC. Esse pincel, ele realmente é um dos que eu mais uso para esfumar. As cerdas dele, ele tem um efeito, como a gente fala, tipo rabinho de coelho, assim. Ele pode ser usado tanto para aplicação de sombras secas, como para aplicação de sombras líquidas ou cremosas. Essas que você pega o potinho com a sombra cremosa, ele funciona muito bem. Também vai funcionar para quando você faz misturinhas de algum fixador de sombra com a sombra, faz uma pastinha e aplica, ele funciona super bem. É um pincel que ele tem um tamanho legal para a maioria dos formatos de olhos, enquanto esse que eu mostrei anteriormente, ele é um pouquinho maior, então não são todas as pálpebras que vão se encaixar com ele. Antes que eu me esqueça, tem um pincel da Lully, que ele lembra um pouco esse pincel da MAC. Como eu falei anteriormente, que é um dos pincéis que eu mais uso. Esse pincel da Lully L28, ele também tem esse efeito legal para fazer esfumado, transição de cores, também serve para sombras líquidas e cremosas. Aqui um pincel que também eu gosto para acabamento, que é o 220S, tá? Para fazer cantinhos, esfumar o próprio lápis. Também tenho esses pincéis mais retinhos, como esse 256 da Makeup Forever, que ajuda você a fazer o esfumadinho de lápis na linha abaixo dos olhos. Outro pincel que também é útil é esse pincel com formato mais arredondado da cerda, cerdas mais curtinhas. Você consegue saturar a cor mais pontualmente em algum lugar da tua pálpebra, por exemplo, no côncavo ou no cantinho. Então você consegue concentrar mais a cor num lugar só. Outro pincel que também é muito útil é o 242S da MAC. Esses pincéis que eu tô falando da MAC para olhos, eles são pincéis de uso mais profissional, mas não impede que no dia a dia você use se você sentir que ele se encaixa melhor com o teu formato de olho. Por isso que eu tô mostrando todas essas opções aqui. Esse que ele tem a cerda um pouco mais retinha, tá? Também funciona para fazer pastinhas com cor, cores mais metalizadas. O formato dele também linguinha de gato possibilita para que você sature melhor a cor, que ela tenha mais aderência na pele. Outro pincel que eu acho bem útil é o 239. A cerda dele é um pouquinho mais cheinha, mas ele é curto, o que também faz com que você tenha mais controle do movimento. Gosto também dele para passar iluminador aqui na pálpebra. Gosto dele também para lábios, para esfumar o lápis
e o batom. Agora, vou falar de um pincel que eu gosto bastante também para delineador, que nem é um pincel de maquiagem, eu comprei ele na papelaria mesmo. Então são pincéis também de cerda sintética, mas pincéis muito firmes, que te facilita esse movimento na hora de fazer o delineado. E tem uma versão dele um pouquinho menor, que é o 560 mil, dessa marca Fila Giotto. E também são perfeitos para você fazer o delineado, tanto em gel quanto líquido. Esses pincéis também são pincéis de pintura, eles não são necessariamente pincéis de maquiagem, mas são pincéis de cerdas sintéticas. Esse no número 6, esse no número 2, para lábios mais finos, acho bem interessante. Também funciona para delineador. Esse aqui para lábios mais carnudos, perfeito para aplicação de batom, por exemplo, um batom vermelho, um batom mais marcante. Você consegue ter mais acabamento ao espalhar com um pincel com esse nível de firmeza, tá? Outro pincel que eu acho que também é super útil é esse da Macrylan. Aqui é o W136. Ele tem um lado chanfrado, que possibilita você a fazer leves risquinhos e permear um pouco a sobrancelha ali com a sombra da cor adequada, sem fazer aquele efeito muito pesado. E a escovinha, que também é perfeita tanto para usar com gelzinho de sobrancelha, como só para você escovar os fios, tá? Esse aqui também é muito útil. Na prática, vocês não precisam ter muito mais do que uns 10 pincéis se forem fazer uma maquiagem mais elaborada e uns 5 se forem fazer uma maquiagem muito básica. A questão dos pincéis é muito livre, vocês podem escolher a forma como vão utilizar. Sempre procure analisar os pincéis de vários ângulos diferentes, a textura das cerdas e o formato, qual é a finalidade e se encaixa no tamanho do rosto de vocês. Eu espero que, mostrando os pincéis que eu mais utilizo, vocês consigam ter mais referências para compor o kit de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma e até a próxima!